Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Divisão para as crianças, creio que de 5 anos acima. Antes de iniciarmos, eu convidar o nosso amado pastor Tiago para fazer uma oração, abençoando esse culto, a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos a igreja ficar de pé, vamos passar um bom tempo sentados, recebendo a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A cada dia o Senhor tem nos renovado por meio da Tua santa e poderosa palavra. E agora estamos aqui, Pai, ao início dessa mensagem, desta pregação, tendo a certeza, Pai, que o Senhor primeiramente já falou ao coração do Teu servo. E agora pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo use-o como canal para falar também ao nosso coração, não aquilo que nós queremos, e sim aquilo que nós precisamos sempre, Senhor, que o Senhor supra as necessidades da Tua igreja, todos aqueles que estão a ouvir esta palavra, seja de que modo for, que a cada dia nós nos afastemos mais ainda do mal e nos aproximemos ainda mais de Ti, por meio do Teu Espírito Santo, da Tua santa e poderosa palavra. Protege esse tempo, abençoa, que ele seja o mais proveitoso possível, Senhor, para todos nós, é o que nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje, na honra e glória do Senhor, nós terminaremos capítulo 9 de 1 Coríntios. Desde já vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos do 16 até o 27. Vamos lá. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? É que evangelizando propunha de graça o Evangelho para não me valer o direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabendo vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? O rei
tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes do ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Glória a Deus. Vamos começar. Capítulo 9, ele trata de uma coisa bem interessante. Paulo, ele atesta, comprova, defende a sua autoridade apostolar. E fala, como nós aprendemos na quinta-feira passada, sobre a necessidade de manter nossos líderes. E para que serve manter honroso para a igreja o fazer. É bem verdade. Não tem por que procurar minhas palavras ou rodeios ou enfeites. É fácil fazer isso. Quando na verdade você percebe na palavra de Deus como cada um de seus servos, eles eram bem diretos no que tinham a falar. O próprio Jesus Cristo era muito direto, não tinha meia palavra. Assim Paulo é. Aqui nesse momento ele vai defender, além da sua autoridade apostólica, o porquê de ele não ter aceitado receber nenhuma espécie de mantimento, de sustento da igreja de Corinto. Ele não recebeu. E qual é o galardão da pregação? Por que prega? Por que pregar? Por que ensinar a palavra? Como é que isso ocorre? Existe mesmo chamado? Os dois primeiros versículos começam dessa forma. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Aí vem a pergunta: como assim gloriar? Quem aqui já ouviu falar de uma frase muito conhecida? A oração daquele pastor tem poder. Uns têm a oração mais poderosa que os outros, uns são mais bem pagos que os outros. Tem pastor de 10 mil, mais baratinho por 1000, e por aí vai. Tem os grandes pregadores. E vamos ouvir, porque o pregador é de fora. Aleluia! Gente, a igreja anota, porque é sério, viu? É só falar. Pregador de fora, a igreja fica lotada. É incrível como funciona. É um dos mecanismos de evangelização mais eficazes que existe dentro de uma igreja. Trazer um pregador de fora. E de certa forma eu nem discordo. Diz de que eu saiba que aquele que vem de fora, ele prega o Evangelho. Ele vem para pregar o Evangelho. Se eu tenho que usar desse mecanismo, tal qual Paulo fala, faço qualquer coisa para ganhar aqueles a quem o Senhor puser à minha frente. Embora cada uma dessas coisas tenha limites, se faz necessário que a gente entenda a palavra de Deus de uma forma bem simples. Não há glória nenhuma para nenhum ser humano que leve a palavra ou não leve, que visite ou não visite. Esquece! Basta você observar a vida desse camarada. Paulo era um grande pregador da palavra. No final de
do seu ministério, ele já nem mais se chamava apóstolo, tal qual ele defende em Corinto, mas dizia dele mesmo: eu sou o pior dos pecadores. Por que não se gloriar de pregar a palavra? Vou explicar de uma forma bem interessante. Se aproximar de Deus é como se aproximar de um prédio muito alto. Imagine um prédio com 120 andares. Quando você observa a uma distância, você consegue enxergá-lo por inteiro, mesmo que não com detalhes. Mas à medida que você se aproxima, até chegar ao ponto que você esteja frente a frente com o mesmo, você já não consegue enxergar o todo. Assim é se aproximar de Deus. Quanto mais você se aproximar, quanto mais você se debruçar, menor você vai se encontrar. Aquele que procura a palavra, que se coloca na sua frente, quer ler, quer estuda, que quer aprender dela, que quer absorver, que se alimenta dela, vai descobrir isso de uma forma bem simples, direta. Não tem como ler a palavra de Deus e não se sentir confrontado por ela. Não tem como se aproximar de Deus sem perceber o quanto Ele é grande e nós somos pequenos. Não tem, é impossível. Tantas asneiras sendo pregadas, Deus do céu. Tanta coisa que se ouve. E Paulo diz: eu não tenho que me gloriar. Tem chamado? Tem. Paulo foi chamado no deserto, ficou cego. Jesus disse sobre esse aqui: importa que ele entenda quanto importa sofrer pelo meu nome. E assim foi feito. Pesa a obrigação de quê? De levar a palavra de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta bem interessante. O carteiro que te entrega a conta, ele tem culpa da tua dívida? Não tem. Portanto, o mensageiro não tem glória nenhuma. Mensageiro nada mais é do que aquele que vai levar a mensagem. Detalhe: a mensagem não é minha, é dele. Então, a glória é dele, o louvor é dele. João foi incrível em uma frase tão simples: convém que ele cresça e eu diminua. Então, não há glória para o ser humano, não há glória, não existe essa coisa de pastor com mais poder que o outro. O que é isso? Um Superman ou é o Batman? Não funciona assim. Pastor que gosta de descer, né? O universo descer, quem é o Batman, o único que ganhou do Superman, viu? Só o final. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me é confiado. Ele diz: se eu faço de livre e espontânea vontade, porque quero fazer, porque encontro prazer em fazer, tenho galardão, recompensa. Tem recompensa. É óbvio que tem. Mas se constrangido, a palavra aqui para constrangido, ela é como que posto à parede ou contra a vontade. Então pesa sobre ele a responsabilidade de despenseiro. E aqui despenseiro não é o oikonomos, como nós estamos habituados a entender. O despenseiro aqui, ele vem da função, oikonomia. Ou seja, aquele que tem a obrigação de gerir a casa.
sobre ele pesa a obrigação de ser mordomo daquilo para o qual ele foi conquistado. É como pedir dom. Ontem nós no dom estávamos falando um pouco sobre isso. Quer dom? Quer. Quer trabalhar? Nem sei. Então não pede dom, meu irmão. Para que tu quer curso que tu quer trabalhar? Doré é a capacidade para realizar o serviço. Para que tu quer talento se tu não quer usar? Saiba, se você tiver o dom de cantar, você vai cantar. Não adianta fugir. Se tu tiver o dom de pregar, tu vai pregar. Mais cedo ou mais tarde. O público não é só esse aqui, não. Os melhores públicos estão aí no mundo. Na fila do supermercado, na fila do correio, na hora de comprar o pão. Gente, é incrível a quantidade de públicos para levar a palavra de Deus que existe. E quantas vezes deixamos de fazer aquilo pelo qual Deus nos chamou? Pesa sobre nós a responsabilidade de despenseiro. Pesava sobre Paulo essa responsabilidade, pois ele havia de Deus recebido uma capacidade e, portanto, tinha a obrigação em Cristo de utilizá-la. Então, aquela conversa tola de só vou servir na igreja se eu me sentir bem nela, se eu for acolhido por ela, ninguém fala comigo, ninguém me deu a paz do Senhor, vai embora daqui. Desculpa, mas eu vou repetir uma frase que eu coloquei no vídeo hoje, que foi o Laércio, mas eu achei magnífico. Incrível. Esse pastorzinho que eu brinquei lá na escola, eu chamei de cabra macho. Esse aqui é macho. Ele olhou para a igreja e falou: quem disse que o culto é para você? Quem disse que essa reunião aqui é para nós? Quem disse que a pregação é para nós? Nós vamos à igreja para cultuar o Senhor, para prestar homenagem ao Senhor. É para a honra e glória do Senhor. O culto é para Ele. Sempre foi. Não há necessidade de procurar galardão para si, pois o galardão que Paulo procura é outro que nós vamos descobrir aqui até o final. Nós vamos já descobrir qual o galardão que ele procura e o que ele está disposto a fazer para conseguir esse galardão. Logo vamos chamar povo de Deus com a finalidade de levar os seus ensinamentos. Esse é o nosso trabalho. É para isso que aprendemos a palavra. Cada vez que você vem para o culto para ouvir a palavra de Deus, a cada conhecimento adquirido, saiba! Você recebe automaticamente a obrigação de levar esse conhecimento até outra pessoa. Verso 18. E uma pergunta: então, nesse caso, qual é meu galardão? Galardão é que evangelizando propunha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Paulo, no verso 15 anterior, ele fala a respeito de algo que ele diz: eu prefiro morrer a perder esta graça, essa honra. Que honra é essa? É essa do qual ele está falando. De que eu proponha o Evangelho de graça. De uma forma bem simples. Como é que tu recebeu? O que é que Cristo te cobrou? Recebeu de graça. Está dado bem. É assim que funciona. Então, onde está a recompensa? A recompensa está bem simples. É no fato de que seu galardão, de que a recompensa que Paulo procura
muito obviamente, não estava na economia, não estava no dinheiro, não estava em honra ou em glória, estava em algo muito maior. Algo muito mais excelente. E por conta desse algo excelente, versos 19 até o 22, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Às vezes a gente fica se perguntando, eu me pergunto diversas vezes a mim mesmo, por que eu não preguei para aquela pessoa que estava do meu lado? Por que eu não olhei para ele e disse pelo menos que Jesus amava? Por que eu cumprimento as pessoas com a paz do Senhor somente se eu tiver firme certeza de que ele é crente também? Eu cumprimento uma pessoa normalmente, bom dia, oi, como vai? E de repente, no meio de uma conversa, a pessoa pega e me conta com o que é crente e tá certo, desculpa, a paz do Senhor. Só serve para crente para crente, né? É um cumprimento, é verdade. Eu instituí todas as Assembleias de Deus, é verdade. Mas ele também representa algo, representa, sabe o quê? O teu desejo de que a pessoa a quem tu falou receba paz que vem do Senhor Jesus. Essa que tu já experimentou, essa que tu já conhece, aquela que no meio das maiores tribulações, no meio do maior deserto, ela ainda consegue fazer com que nós encontremos alegria. Sabe qual das coisas que deixava os fariseus, os romanos, mais loucos quando ele prendia uma porta ou encontrava qualquer servo de Jesus Cristo? Era que eles não conseguiam fazer com que eles se desesperassem. Não conseguiam fazer com que eles clamassem pela vida. Muito pelo contrário, eles morriam alegres. Festejavam quando apanhavam e sentiam honra em sofrer e passar por privações. Tem alguma diferença nos dias atuais? Será que tem? Tem. Pregadores hoje procuram honra. Eu já ouvi conversa bem esdrúxula. Deixa eu ver como é a última. Pastor que não usa terno não é pastor. Já ouvi, quem já ouviu essa também? Pastor tem que ter terno. Honra. Tal qual os fariseus procurar os primeiros lugares nas filas. Não era isso que chamava a atenção neles, não era. Era a presença de Deus neles. Não era a roupa que se usava, não era o traje, não era as posses, como aquele pregador do céu, mansão na praia. Nada disso chamava a atenção. O que chamava a atenção naqueles que seguiam a Cristo era que eles chegavam à presença de Deus. De longe se sabia. Aí vem aqueles loucos que estão a alvoroçar o mundo, porque eles iam com verdade e com uma paz que não era possível tirar deles. Não adiantava bater, não adiantava prender, não adiantava nada, pois eles estavam, tal qual Paulo, livres, libertos, sem correntes. O mundo já não tinha capacidade de atormentá-los. Exatamente isso que o mundo espera ver em nós.
Era isso que chamou a atenção daquele povo tão idólatra da cidade de Corinto para uma pessoa como Paulo. Seu desprendimento, mas também sua intrepidez em falar a verdade, não importa qual seja a situação, e doa a quem doer. Paulo procedeu com os judeus para com os judeus a fim de ganhar os judeus. Cuidado com essa palavra. Algumas vezes eu já vi pessoas confundindo essa ideia de que para poder ganhar o pecador eu me faço como pecador. Então quer dizer que eu posso sentar no boteco e tomar uma cerveja desde que eu vá pregar para quem está bebendo? Tem um limite. Sabe qual é o limite? Pecado. Você sabe o que é? Armatia é real. Aquilo que tu faz, fala com quem te congrega, agrada ou não agrada a Deus? Então, diante do pecado, não imita Davi, não. Faz igual José. Corre. É melhor correr. O limite é esse. Me fazer como diversas situações a fim de ganhar a cada alma que eu puder é missão, pois Deus mandou pregar o Evangelho a toda criatura sem distinção ou acepção. Para tanto eu tenho que ir. Eu tenho que ir. E essas pessoas não é vem para a igreja para depois aprender, não. Eu tenho que ir atrás delas também. Eu tenho que ir à procura. Fazer o trabalho de um evangelista. O que é evangelista é aquele que grita, olha a notícia. Jesus ressuscitou. Ele te ama e quer pagar o preço pelo teu pecado para que tu tenha vida eterna. Quando Paulo afirma que se fez de diversas formas, como judeu, como escravo, como livre, como liberto, como debaixo da lei, sem lei, tal qual eram os coríntios, com diversas mitologias a serem seguidas, e Paulo ali ensinando. Agora detalhe, se fazer como? Sim, só que obedecendo este limite simples. Não usa a palavra como desculpa para pecar, porque não vai existir essa desculpa. Como pode viver a gente para o pecado, nós que já morremos para ele? Como Paulo afirma em Romanos. Isso é algo bem natural na conversão. Ontem nós falamos uma coisa interessante. A ideia era por que receber Jesus Cristo. Eu me lembrei algo de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Agora detalhe, será que abrimos realmente a porta? Será que realmente abrimos a porta? Se nós abrimos a porta e deixamos ele entrar, então ele muda a nossa vida, de uma forma ou de outra. Eu passo a apresentar uma necessidade de estar com ele, pois ele não apenas está dentro da casa com o meu coração, mas ele se tornou dono dela. Então por que eu não devo honrar o dono da casa, mesmo que a casa seja eu? A ideia de Paulo aqui é bem simples. Paulo havia entendido que para abrir a porta ele precisava deixar de ser ele mesmo. Não existe coisa mais importante para nós seres humanos do que nós mesmos. Não existe algo que queiramos proteger mais do que nós mesmos. Nos amamos tanto que o próprio Jesus Cristo, em seu mandamento, colocou que nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Para amar
coisa bem simples, uma condição sine qua non. Eu vou precisar ser menos eu para ser mais meu irmão. No caso de Cristo, eu preciso deixar de ser eu para que haja alguma coisa ele em mim. Aí eu vou apresentar cada um dos frutos do Espírito. Foi muito falado ontem, um dos frutos que eu acho magnífico, chamado domínio próprio. Quer saber uma verdade? Bem simples. Não vai existir nenhum momento dentro da tua carreira evangélica em que Deus vai tirar a tua razão, o teu entendimento, para tu entrar em alguma espécie de êxtase e isto ser proveniente do Espírito Santo. Pois um dos frutos mais óbvios da presença do Espírito Santo em ti é domínio próprio. Então, quem tem o Espírito se domina, não sai de si. É bem óbvio. Então, para que eu entenda, para me fazer como as outras pessoas, eu preciso apresentar esses frutos em mim. Para quê? Para que eu não me venda ao pecado. Para que eu, seduzido por ele, não caia nele. É isso que Paulo estava tentando ensinar aqui. Me fiz de diversas formas para ganhar todos o máximo possível. Contudo, Paulo não perdeu o foco. Ele continuou com o foco em Cristo. Santidade era seu objetivo. Verso 22: fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Até onde somos capazes de ir para levar a palavra de Deus ao mundo? Eu quero confessar para vocês uma coisa interessante. Eu sempre achei aqueles malucos do terminal de ônibus pregando. Uma vez passou lá em frente à minha casa, bem perto do supermercado vizinho à minha casa, ficou lá pregando no meio da rua. Eu senti um certo ciúme. Eu não tinha coragem de fazer o que ele estava fazendo, mas eu queria ter. Ele estava levando o evangelho, exatamente como Deus mandou, como um arauto, bem alto para todo mundo ouvir, a toda criatura, e todo mundo chamando ele, passando por ele, mandando: cala a boca, seu doido, sai daqui, seu maluco, sai do meio da rua, vai procurar o que fazer. E ele estava fazendo exatamente aquilo que Jesus mandou, e que muitas vezes nós não temos coragem de fazer, por prudência. É por isso que quando a gente viu, quando eu vi aquele evangelismo na rua, eu vibrei. É assim que Deus quer que a gente trabalhe. É desse jeito. É por isso que a igreja Ágape, para honra e glória do Senhor, é a porta larga. Porque pode entrar. Simples assim. Por que é larga? É para poder entrar mesmo. Pode vir. Está em pecado, já com problema? Vem. Está difícil, só ouviu e sentiu vontade de continuar ouvindo? Pode entrar. É aqui mesmo o lugar. Está curioso para saber como é que é essa lei dos crentes? Entra. Pode entrar. Está querendo testar para ver se é verdade? Entra. Jesus vai mudar a tua vida se tu entrar. Essa é a mensagem. É por isso que Paulo fazia dessa forma. Ele não estava nem ligando do que fosse falar dele. O objetivo dele era Cristo. O galardão dele estava muito acima de qualquer expectativa. E não havia como tirar isso dele. Porque ele não estava mais preso a nada. Verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho
ajudante. Quer que eu dê uma palavra bem fácil de se entender? Servente, faxineiro, não importa, desde que eu coopere, desde que eu ajude, desde que eu carregue pelo menos uma ponta do saco para aliviar o peso, mas eu seguro, cooperei, ajudei, estava lá, fiz a minha parte. Não importa o que você vai falar, não importa qual a situação, não tem medo não. Pega, tu vai descobrir que aquela palavra, quando falada muitas vezes a gente zomba de algumas frases que o meio pentecostal fala de forma categórica, como a palavra de Deus tem poder, sangue de Deus tem poder, tudo isso é verdade, gente, tem mesmo. Volta vazia não, fala. Um dia vai dar certo. Vai. A pessoa que disse para a minha vida, Jesus tem um plano na tua vida, ela me viu vestida toda de pé, com uma camisa crucifixo, de cabeça para baixo, e uma camiseta atrás. Ela olhou para a cara desse indivíduo e disse: olha, Deus tem um plano na tua vida, tu sabia? Será que Deus só tem plano na vida de quem passa todo bem vestido? Será que Deus só tem plano na vida de quem passa polido, bem educado? Não. Deus tem um plano na vida de toda criatura, sabe por quê? Porque Ele quer que todos sejam alcançados pela palavra. Todos! Então por que eu vou ter medo? Marcos 16:15 diz o tamanho da autoridade que tu vai ver se tu tiver fé, se tu acreditar, se tu levar a palavra. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Então, se nada disso nós cremos, se nada disso nós somos capazes de fazer, eu sou muito categórico em dizer, e dói em mim dizer isso, dói em mim, porque eu mesmo me vejo muitas vezes nessa situação, nós ainda não abrimos a porta. Se esses sinais não me acompanham, se eu não tenho coragem de pregar, eu ainda não abri a porta. Eu preciso abrir a porta. Não adianta só ler o que Paulo fez. Eu preciso imitar. Ficou lá escrito para que eu tome por exemplo. É difícil. Talvez para algum de nós hoje seja até mais do que difícil, improvável e impossível. Só que é só aqui dentro da nossa mente que é impossível. Só aqui, ó, dentro da nossa limitação que é impossível. Se tu manter o foco em Cristo e esquecer que debaixo dos teus pés é água, acredita, tu vai continuar andando em cima da água. Vai continuar. Leva a palavra de Deus. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja o lugar. Que no final da nossa vida cristã, nós possamos dizer isso e ouvir isso de Deus. Servo amado, olha essa multidão. Através das tuas palavras, elas chegaram até aqui. Ou será que vamos ouvir, servo negligente, olha pelas almas do inferno, elas estão lá por tua causa. Por que tu deixou de falar para elas? Nós temos a maior dádiva que existe. Nós possuímos o maior de todos os presentes. Nós conhecemos o único e verdadeiro Deus, nos tornamos seus filhos, precisamos também nos tornar seus cooperadores. Vamos abrir as portas do nosso coração para Ele. Vamos deixar as pessoas dizerem: lá está aquela igreja louca que está a alvoroçar o mundo. Lá está aquele povo maluco daquela igreja.
igreja que deixa todo mundo entrar. Lá está aquele povo maluco que vai para a favela, que não importa qual seja a situação, que pega no meio da rua, que não importa o que aconteça. Parecem um bando de malucos, nem cara de crente eles têm. A mesma coisa disseram os profetas, a mesma coisa disseram até de Cristo. Por que então eu quero ser considerado o bonzinho? Vamos avançar o mundo com a palavra de Deus. Vamos mostrar o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Fez nas nossas, pode fazer na vida de outras pessoas. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um levou o prêmio. Correi de tal maneira até que o alcanceis. Ele usa uma figura muito conhecida pelo povo de Corinto, que eram os jogos romanos, as corridas. E para tanto, ele usa dessa forma: todos correm, só um chega lá. Então corram de maneira que vocês sejam aquele que chegou até lá. Para vencer. Quando alguém falar na tua vida só vitória, que seja, desde que a vitória seja a vontade de Cristo na tua vida e não a tua vontade em ti mesmo. Porque infelizmente muitas dessas canções falam, elas tiram Deus do centro e põem o homem. Quando na verdade é para ser Ele no centro, o objetivo final é Ele. E todo atleta em tudo se domina, por isso que eu lembrei de domínio próprio. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível fazem isso. E nós, que tipo de coroa nós procuramos? Eis então o cerne desta recompensa que tanto eu tenho falado, a coroa incorruptível, a salvação da nossa alma, a nossa morada eterna nos céus. Entrar no lugar no qual Cristo subiu e disse que ia nos preparar. Ouvir dele, servo bom e fiel. Quem não anseia por essa frase? Entra no gozo do teu Pai. Para tanto, para a glória do Senhor Jesus, isso aqui não pode ser só mais um livro. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela só é palavra de Deus quando isso é verdade dentro do teu coração. Quando não é, ela é um livro esquecível, fácil de ser esquecido, na cabeceira da cama, no campo do carro, em tantos outros lugares. Mas se não é, se é palavra de Deus realmente na tua vida, então, como ele falou, ela é viva e eficaz. Funciona. E Paulo exemplifica no verso 26: assim corro também eu, só que não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, não de forma inútil, mas centrado, focado, com um objetivo certo. Para tanto, se necessário, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Sabe o que Paulo estava dizendo dele mesmo? Eu não me importo comigo mesmo, desde que a palavra de Deus seja levada até os confins da terra. Nos versos 23 e 24, Paulo deixa bem claro o quanto é importante para ele que a palavra de Deus seja levada ao maior número de pessoas.
Por isso que ele diz que se reduz da forma como se reduz. Quando chega no verso 27, ele define e fecha a mensagem dizendo: o esmurro a mim mesmo, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe uma verdade? Tu pode estar na igreja e enganar muita gente. É fácil, viu? Você pode estar na igreja ministrar, você pode estar na igreja liderando, você pode estar na igreja fazendo uma série de coisas. Mas deixa eu te dizer uma verdade que eu ouvi uma vez, uma frasezinha de Facebook. Tu pode louvar em verdade? Pode. Desde que ninguém descubra? Pode. Pode adulterar e estar frequentando a igreja? Pode. Desde que ninguém descubra? Só tem uma coisa que tu não pode fazer em pecado. Sabe o que é? Entrar no céu. Entrar no céu não dá. Para entrar no céu, só com santificação. Para entrar no céu, só com a busca da palavra dele. Para entrar no céu, só sendo imitador dele. Não tem outra forma. Por isso que Paulo faz essa afirmação tão interessante. Como é que é possível, fazendo tudo isso, que ele afirma que fez, ainda assim haver a possibilidade de ser achado desqualificado? Era Paulo parafraseando a ação de José ao enfrentar o pecado. Sai de perto, vai para longe. Tem função de estar brincando com o pecado. Ele é sedutor. E não esqueça de um detalhe simples: tua carne quer pecar, filho. Ela quer. Ela anseia por isso. Ela não brinca com isso. Era por isso que eles esmurravam o próprio corpo. É uma figura de linguagem. Alguns padres aprenderam a fazer isso chamando de autoflagelo. Eles se batem literalmente. Só que é só rito. Não é isso que te leva a ter Deus. O que tu precisa esmurrar é a tua natureza. O que tu precisa reduzir a nada é a tua vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. O que nós precisamos mudar para a honra e glória do Senhor é o fato de que precisamos abrir a porta para Ele definitivamente, para que Ele seja de fato e de direito o dono da casa, que é o nosso coração. E assim as pessoas possam olhar para nós e já não ver a nós, mas ver Ele em nós. Isso é possível, só que é só aceitar. E como nós temos aprendido aqui, escolher é uma escolha. Aceitar Cristo é uma escolha que implica em diversas coisas. E uma delas, bem simples, é abrir mão de você mesmo, para poder deixar de ser você, para ser Ele em você. Para a gente entender de uma forma clara, e a gente vai finalizar com essa passagem, vamos abrir em Filipenses, capítulo 3, é muito conhecida essa passagem, mas ela explica o que Paulo estava ensinando aos Coríntios. Filipenses capítulo 3, versos 12 até o 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo
para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É uma caminhada, é isso, bem simples. É difícil quando a gente se confronta com a palavra e você vê o quanto nós somos pequenos. Não há meio de fazer muita coisa. Não tem como subir aqui no público para pregar a palavra de Deus sem ser confrontado por ela. Não tem. Não pensa que quando o pastor vem para cá pregar a palavra, não dói nele também. Dói. Dói sim. Não tem como ler a palavra de Deus e não se sentir confrontado por ela. Se assim nós ainda não estamos nos sentindo, é porque ainda precisamos ler mais. Estamos lendo pouco ou não estamos lendo da forma correta. Essa é a grande verdade. Uma pessoa que fez tudo aquilo que teve toda a vida que é Paulo teve, de evangelho, de pregação, de abnegação, apedrejado, escondido, preso, humilhado, cuspido, termina seu ministério. Olha que tem crente que não aguenta levar nem o nome que veio, ele já sai da igreja. Com tudo que ele sofreu, ele olha para a igreja e diz: quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque ele ainda estava rico. Quando é que a minha caminhada com Cristo termina? Quando ele voltar, ou quando eu for encontrar com ele. Só aí. É para a vida inteira. É até o último respirar, até o último suspiro. É por isso que ele diz: quando a mim não julgo ter alcançado. Ele ainda estava vivo. Se ainda estava vivo, ainda podia pregar, ainda podia ensinar, exercer o dom para o qual ele recebeu. Qual é o nosso dom? Para que o Senhor nos chamou? Uma coisa é certa: tem alguns dons que são comuns a todos. Um deles é levar a palavra de Deus. O ide foi um mandamento para todos. Como é que tu vai fazer para levar essa palavra? Não sei. Cada um tem o dom que Deus tem. Uns cantando, outros ensinando, outros adorando, outros orando, outros intercedendo. Desde que nós façamos alguma coisa, não adianta receber dom de Deus para ficar parado. Você olha para o exemplo de Paulo, que precisamos imitar, e você vê um homem totalmente desprendido, que não estava mais nem aí para ele mesmo, e depois de tudo, ainda dizia que se achava pequeno. E hoje eu estou vendo pessoas dizendo: eu sou grande, eu sou isso, se a igreja soubesse. Gente, é uma frase que foi colocada também hoje no grupo, achei interessante. Gerou um monte de dúvida: o evangelho não é cult. Não é para aliviar teu ego, não. Não é para amenizar tuas dores, não. É para salvar tua alma. O alívio das dores vem independente dos obstáculos que Deus põe na tua frente. Pois a diferença era: Paulo, outros apóstolos, mesmo passando por privações, não podiam perder a alegria, pois a alegria
naquilo para o qual Deus foi conquistado, que era a salvação eterna. A nossa glória é nos céus. Vamos lutar por ela. Se é para correr, a gente corre. Nós vamos correr para vencer, levar o maior número de pessoas para a honra e glória do Senhor, até o conhecimento dele, para que a gente procure o céu, para a honra e glória do Senhor Jesus que Ele nos chamou, mesmo que signifique escorrar nós mesmos. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.